Olá, bem-vindos ao podcast Trivia Vozes da Sabedoria. Eu sou Andréa Zaino e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que talvez seja o meu melhor assunto. Eu estou aqui para falar sobre a deusa, sobre uma divindade feminina que é a divindade cultuada dentro da bruxaria. Esse podcast ele tem um objetivo de desmistificar a bruxaria. Esse trabalho que estou fazendo hoje, que pretendo fazer durante muito tempo, é um trabalho que quero fazer para que meus iniciados, os meus dedicados, tenham um acesso claro às informações reais sobre a bruxaria que eu pratico. Se essa bruxaria, se essas informações, elas são corretas ou não, essas são as informações e trabalhos que eu venho desenvolvendo na minha vida inteira, durante os 38 anos de sacerdócio que tenho. Então hoje eu vou falar sobre a deusa e vou falar também sobre como girar o que é a roda anual. A deusa é uma imagem, uma figura que não é uma figura somente simbólica, ela é uma figura viva, é uma figura ativa dentro da bruxaria. Ela é o centro da força e da energia, da fé de todos aqueles que professam essa religião. Sim, a bruxaria é uma religião, ela não é uma seita, ela é uma religião, uma das religiões mais antigas que temos no universo. Uma religião que foi criada no momento onde o homem entendeu a força da energia da terra, porque a deusa, ela é simbolizada pela terra, assim como ela também é simbolizada pela energia lunar, pela força da energia da lua, do mover da lua, do mover das marés. A energia da deusa, ela traz a nós a força de desenvolvimento, a força de integração com essa natureza e com o nosso eu interior, que nos leva a nos comunicar com o nosso eu superior. A deusa é a energia lunar cíclica. Ela é representada pelas fases da lua. A lua crescente, a minguante, a cheia e a lua nova. Mesmo que a lua nova não apareça no céu, pois ela é o momento do que nós chamamos de lua negra, ainda assim a lua está ali. Assim como nas nossas noites o sol não deixa de existir, porque ele vibra numa força energética diferenciada para que a energia lunar possa nos alcançar. Nós temos uma força também cíclica, nós somos feitos dessa energia. A deusa, ela é representada em várias vertentes da bruxaria, porque a bruxaria, ela se divide em várias vertentes. Nós temos a bruxaria tradicional, nós temos a bruxaria natural, nós temos a Wicca, nós temos outras vertentes de bruxaria e dentro delas várias tradições. Eu faço parte de uma tradição chamada tradição Trivia, que até esse podcast leva o nome dessa tradição. A tradição Trivia, ela é uma tradição baseada na força da energia da divindade, da triplicidade da energia da deusa e também do Deus. A energia da deusa, ela se divide na força da virgem, entendendo que dentro da bruxaria, a virgem não é aquela que nunca teve uma relação sexual. A virgem é aquela que não pariu, aquela que não se tornou ainda mãe. Então, dentro da bruxaria, nós vemos a deusa como o aspecto mulher e ela é a virgem, ela é a mãe, aquela que pariu, e ela é a anciã, aquela que deixou de menstruar, aquela onde o ciclo da energia lunar dela cessou e a partir daí a energia da sabedoria fica contida nela. Dentro desses aspectos da deusa, onde ela se divide entre virgem, mãe e anciã, ainda vemos vários aspectos. A deusa, ela tem muitos nomes. Ela pode ser vista de muitas formas. Ela é representada pela força do sagrado feminino na terra. E ela, em todas as religiões, existe. Dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, dentro do budismo, dentro
de todas as religiões, a deusa se manifesta com o nome que ela apresenta-se naquela ocasião para aquelas pessoas daquela fé. Eu a chamo de mãe, é o meu nome predileto para chamar essa divindade que me acolheu, que me abraçou e que me mostrou o significado do que é criar, gerar, produzir em minha vida. Essa criação, essa geração, ela não é apenas uma criação e geração material, ela é essencialmente o propósito do desenvolvimento espiritual de cada ser humano. Entender que nós passamos por essas fases, inclusive os homens. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, de ser falada. Isso não é uma religião apenas para mulheres. Ela é uma religião matrifocal, mas ela, dentro da tradição trívia, principalmente, nós vemos os aspectos não só da mãe, da deusa, mas também o aspecto do Deus, que esse é um momento diferente no qual nós vamos ter um podcast especialmente para falar sobre a força do Deus dentro da bruxaria e sobre a força da divindade masculina dentro dos propósitos do sagrado feminino, inclusive. Hoje nós vamos falar sobre essa deusa que ela já foi referenciada em vários lugares, principalmente dentro da psicologia, quando Jung vai e divide os arquétipos junguianos, falam sobre a deusa, sobre essa energia essencial que ela é demonstrada nas personas de cada mulher. Nós desenvolvemos esses aspectos durante toda a nossa vida. Nós temos a energia da qual precisamos ser acolhidas, somos também a acolhedora, somos aquela que gera e somos aquela também que transforma, e em alguns momentos nós temos também a nossa face ceifadora, aonde nós rompemos com as barreiras, os estigmas e com todas as energias que vêm impedindo a evolução feminina na Terra. A religião da bruxaria é uma religião feminista, talvez em algumas vertentes ela seja bastante feminista, mas essencialmente ela é feminina. E há uma grande diferença entre você ser feminista e você ser feminina. E que também não é um tema que vamos abordar nesse podcast, mas eu tenho certeza que vai ser um podcast bastante interessante quando nós abordarmos essa face da energia da bruxaria, aonde o feminismo e a feminilidade, elas se esbarram e se desenvolvem. Nós vamos falar aqui hoje sobre a força criadora da deusa. Quem é essa deusa? Quem é ela? Ela é a força criadora, como há na mitologia cristã, por exemplo, que Deus criou o mundo e dele fez Adão e Eva e etc e tal. A deusa, ela tem muitos mitos. Todos eles estão relacionados à criação e à geração do universo, não apenas da geração da Terra. Nós costumamos dizer que a nossa deusa é a mãe do seu Deus. Por que dizemos isso? Porque vivemos numa energia patriarcal, aonde a sociedade ela imprime uma força no qual quer exaltar o masculino, fazendo com que o masculino pareça ser superior à energia do feminino. Nós não estamos querendo mostrar aqui força nem poder sobre o feminino nem o masculino. Essa é uma força que precisa ser desenvolvida em equilíbrio. E é sobre esse equilíbrio que todo bruxo e bruxa deve ir em busca em sua vida. Equilibrar o feminino e o masculino dentro de si é conectar-se com a energia da grande mãe, que é como nós chamamos a deusa. A força da grande mãe, ela traz para a gente essa energia onde nós equilibramos a dualidade, que é o masculino, o feminino, o bem, o mal, o certo e o errado. Não existe dentro da bruxaria uma busca pela santidade. Existe
dentro da bruxaria uma busca pela evolução, pelo crescimento, pela integração do eu com a natureza, do eu com o universo, do eu com a sociedade, inclusive. E essa energia, ela transcende a qualquer outro tipo de circunstância no qual você possa imaginar. Quando eu encontrei a deusa em minha vida, eu tive um impacto muito forte sobre essa experiência, porque ela veio para operar um milagre na minha vida. Ela veio trazendo não só o milagre da vida do meu filho, mas ela também trouxe a transformação no meu eu. Ela trouxe o processo de evolução e de busca. A partir do momento que essa divindade me chamou, me tocou, ela começou a conduzir a minha vida de maneira diferenciada. São mudanças que são visíveis. Nós dizemos que ela muda tudo que ela toca. Tudo que ela toca muda. Essa é uma verdade, essa é a nossa verdade. Não há quem conheça a deusa que não saia transformado de maneira positiva dessa relação. Aquele que se entrega e se integra à energia da divindade feminina desenvolve em si capacidades, dons, atividades que são essencialmente ligados à força da bruxaria, dessa energia que move-se através da energia lunar. Quando nós descrevemos a deusa como uma mãe, nós não podemos deixar de dizer que ela também passa pela força da Virgem. Quero que vocês entendam o que significa ser a Virgem dentro da bruxaria. A Virgem é a face da deusa que traz o impulso, a coragem, a determinação, a garra. Eu hoje sou uma anciã dentro da bruxaria, mas eu já passei pela fase da virgem, já passei pela fase da mãe e hoje sou anciã. Mas isso não significa que eu não possa trabalhar a virgem dentro de mim. Quando eu preciso dar início às coisas, quando eu preciso reiniciar algum projeto em minha vida ou alguma atividade. Eu preciso trazer a força dessa divindade, me trazendo impulso, coragem, determinação. Então eu vibro na energia da deusa, eu medito com a energia da deusa. Eu medito com a energia dessa virgem que vai trazer para mim a coragem de ir, o impulso de ser. Quando eu quero trabalhar energias que estão relacionadas à força da mãe, eu estou falando sobre a força geradora, criadora, a força que acolhe, que abraça, a energia que é intensa dentro do fluxo que está relacionado a esse elemento sagrado que é a maternidade. Quero que também vocês entendam que quando nós falamos sobre maternidade, nós não estamos falando apenas do ato de gerar um filho dentro do seu ventre. Porque se nós falássemos que a maternidade da deusa ela está relacionada apenas a isso, nós estaríamos retirando desse aspecto todos os homens que trabalham essencialmente na força da energia da deusa. Quando nós falamos do poder gerador da deusa, nós estamos falando no poder criativo e criador. Nós estamos falando que nós podemos gerar situações, criar situações em nossa vida, gestar elementos e energias. Um homem é capaz de fazer isso, e isso é algo que eu aprendi durante a minha vida a inclusive respeitar a força do homem que também atende à energia e o chamado da face mãe da deusa. Essa energia é uma energia que vibra em força constante, fazendo com que o ser, e aí vamos chamar de ser o homem e a mulher, fazendo com que o ser ele tenha a coragem de transformar
de moldar e modificar não só a si mesmo, mas aqueles que estão ao seu redor. Porque um bruxo, uma bruxa, na essência, é um moldador da vida, é um transformador da vida. Nós geramos a vida e a moldamos de acordo com a nossa vontade. Você pode achar que isso é uma prepotência, que isso é uma arrogância. Não. Isso é um dom que todos nós temos. Uns desenvolvem, outros não. Nós, bruxos, resolvemos desenvolver a nossa capacidade de moldar o mundo à nossa vontade. E nós costumamos dizer que nós vivemos o nosso mundo e o mundo que está fora desse aspecto, ele se integra à nossa vida. E nós também nos integramos a ele, mas entendendo que nós moldamos o que estamos vivendo porque somos co-criadores da nossa vida. Essa cocriação, ela está relacionada ao contexto do pensamento. Ela está relacionada a um contexto que conhecemos como magia mental. O bruxo, ele vai buscar, através da magia mental, o desenvolvimento psíquico e o alcance da realização dos seus desejos e dos seus pensamentos. E ele age através dos elementos que ele possui no cotidiano dele, para que ele possa trazer a força da realização dos seus objetivos. Esse é um poder da mãe, esse é um poder da energia da face mãe da deusa, que quando nós nos adonamos dessa energia, nós transpomos os limites que nos são colocados diariamente para operar realizações em nossas vidas. Há também a face anciã da deusa. A face anciã da deusa é uma face bela, é uma face sábia. É quando nós alcançamos a sabedoria, quando nós alcançamos a capacidade de orientação, a capacidade de gestão. Nós estamos aqui gerenciando a nossa vida e somos capazes também de auxiliar no gerenciamento da vida do outro. A energia da anciã, ela se coloca dentro do ser com uma energia plena de sabedoria. E eu também quero que vocês tenham a percepção de que a sabedoria é a coisa mais importante que tem a se pedir na vida. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe o que fazer de sua vida, ore. E peça à espiritualidade que traga à tua vida sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você conseguirá conduzir a sua vida para o melhor lugar possível. E essa sabedoria, ela vem através da força da energia da anciã, que é a face da deusa na plenitude dela, aonde ela já passou pelas experiências, ela já foi lá, ela já deu início, ela já construiu, ela já gerou e agora ela vem para trazer a força do usufruir da vida. A energia da anciã é uma energia espetacularmente positiva. Ela é vista, às vezes, com um certo temor, porque várias faces que chamamos de deusas negras estão embutidas dentro da força da anciã. Chamamos de deusas negras não as deusas que são ruins, que são más, entendendo que essa palavra ela não está ligada a um contexto racista. Nós estamos falando sobre as deusas negras no sentido de que elas vão na profundidade da escuridão da alma, da escuridão da vida. Elas são capazes de ir ao submundo para poder alcançar a sua transformação e também para tirar do submundo aquele que está no que nós conhecemos como fundo do poço. Essas deusas, elas vão ao submundo e retiram essas pessoas desses lugares. Elas nos tiram da nossa
profundidade escura da nossa alma e nos trazem de volta para a energia da luz, que é a energia do nosso nascimento e do nosso renascimento. A energia da deusa, que é a deusa anciã, ela é capaz de transitar no submundo sem se macular com as energias nocivas ou obscuras que possam estar nesse mundo. Então ela faz um mergulho profundo em nossa alma sem trazer as nossas máculas para ela mesma. E nós conseguimos, através desse mergulho e desse submergir da nossa alma, alcançar a nossa libertação. Quando falamos de libertação, estamos falando sobre as libertações daquilo que nos limita, seja o que for. Muitas pessoas acreditam que somente aquilo que é conhecido como nocivo é nocivo. Não, muitas vezes nós encontramos em coisas positivas uma nocividade. Por exemplo, se eu gosto de me exercitar, isso é muito bom para a minha vida, é muito bom para a minha saúde, é muito bom para o meu dia a dia, é muito bom para o desenvolvimento do meu corpo físico. Mas se eu torno isso um vício, se eu só penso em me exercitar, se eu só penso em vivenciar isso, isso se torna uma prática limitante na minha vida. Tudo aquilo que é feito de maneira em excesso se torna prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Então, quando nós entendemos que algo está nos limitando, nós precisamos, de alguma forma, transformar isso na nossa vida. Essas experiências de passar pelas faces da deusa em nossa vida traz um aprendizado, um entendimento do nosso desenvolvimento cotidiano. A espiritualidade que a bruxaria nos traz é uma espiritualidade viva que faz com que nós tenhamos práticas diárias sobre isso. Nossas práticas diárias da bruxaria, elas estão relacionadas ao desenvolvimento do nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Uma bruxa de verdade, um bruxo de verdade, ele não é bruxo somente no dia do esbá ou do sabá. Ele é bruxo desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. E ainda continua sendo bruxo enquanto está dormindo, porque muitos de nós trabalhamos energeticamente dentro do nosso sono. Quando nós estamos atuando dentro da bruxaria, vivenciando essa experiência do mergulho profundo da nossa alma, nós vamos de encontro com aquilo que a espiritualidade ela espera de nós, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso encontro com o nosso eu. Quando uma pessoa resolve entrar para a bruxaria, ela faz numa força inversa àquilo que nós esperamos, que é o crescimento, o gerar e a morte. Ela faz diferente. Dentro da bruxaria, para você se iniciar, a primeira coisa que você faz é mergulhar nesse submundo do seu eu. Nós chamamos esse período de período de dedicação, também conhecido como período das sombras. Para que você se integre a esse período, você precisa de um ritual, que ele pode ser feito dentro de uma tradição, que vai ser conduzido por um sacerdote ou uma sacerdotisa, ou ele pode ser feito solitariamente, através dos seus estudos e conhecimento, para que você possa fazer a sua autodedicação. O período de dedicação é um período que leva 366 dias, um ano e um dia, 13 luas. São 13 luas que levam a pessoa ao desenvolvimento cíclico da energia dela, aonde ela vai deparar com elementos importantes que precisam ser vistos e resolvidos dentro dela, dentro da alma dela. Então, nesse período que antecede a iniciação dentro da bruxaria, a pessoa passa por práticas que levam ela a enfrentar-se com relação aos aspectos do amor na vida dela, com relação aos aspectos que estão relacionados às relações dela, com os aspectos que falam sobre a experiência material da vida dela. Tudo aquilo que, de alguma forma, possa vir a impedir o desenvolvimento dela é tratado dentro do período de dedicação, onde a pessoa faz um enfrentamento com o pior inimigo que ela tem, seu subconsciente, seu ego.
Então, quando você faz esse enfrentamento durante esse período e você consegue passar pelo caminho obscuro da sua alma e vencer, rompendo com todas as barreiras, você alcança a sua iniciação. E aí você está pronto para entrar para esse ritual de iniciação e se tornar um sacerdote. Todo bruxo, toda bruxa é um sacerdote. Primeiramente de si mesmo. Nós aprendemos a lidar com a nossa própria vida, com o nosso próprio desenvolvimento, para que depois nós possamos cuidar da nossa família. Cuidando da nossa família, entendendo as forças que fazem esse desenvolvimento e essa harmonia em nossa família, passamos então a ser útil à sociedade. Um bruxo, ele tem que ter dentro da consciência dele que ele é um curador de si mesmo, primeiramente. E após a sua cura pessoal, ele passa a agir na vida da sua família. Essa família, aceitando ou não, querendo ou não, isso não precisa ser explícito a essa família. Nós implicitamente trabalhamos a harmonia, a cura física, a cura financeira, a cura emocional daqueles que nós amamos. Sim, nós interferimos nisso, sim. Estamos interferindo no livre-arbítrio? Não, nós não estamos conduzindo a vida de ninguém. Nós estamos somente fazendo com que o caminho daqueles que amamos seja um caminho mais suave aos seus pés. E esse é um objetivo de todo bruxo, de toda bruxa. Nós, quando aprendemos a bruxaria, entendemos primeiro que para que nós possamos nos realizar como bruxos, nós devemos praticar o amor universal. O amor que é um amor incondicional. É você querer ajudar o outro sem querer nada em troca. É lógico que nós somos seres humanos, nós sempre queremos algo em troca. Você vai trabalhar porque você quer o seu salário. Você dá amor para o seu companheiro ou para a sua companheira porque você quer o amor de volta. Então nós trabalhamos nessa energia de reciprocidade. E a espiritualidade, ela age desta mesma maneira. Conforme você se dedica à espiritualidade, você se dedica à deusa, você se dedica a conhecer e a compreender a ela, ela faz com que você compreenda a si mesmo. E a partir daí, você se torna uma pessoa apta a vivenciar as experiências que são as experiências mágicas da bruxaria. A bruxaria é uma religião prática, ela não é uma religião teórica, ela é uma religião que te ensina a transformar a sua própria vida de maneira benigna, de maneira positiva. Nós temos uma lei que diz assim: faça o que quiseres, desde que não faça mal a ninguém, pois tudo o que tu fizer retornará 3 vezes a você. Essa é a força da triplicidade da bruxaria. Tudo aquilo que eu faço retorna 3 vezes para mim. Tudo aquilo que eu desejo para o outro retorna para a minha vida 3 vezes. Seja diretamente na minha vida ou seja na vida daqueles que estão ao meu redor. Um bruxo, ele tem que ter um cuidado muito grande sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele fala e sobre como ele age, porque é sobre essa situação que ele vê os resultados de sua própria vida. Bom, esse episódio é um episódio no qual eu poderia estar aqui falando durante horas com vocês, mas a gente tem um tempo curto e limitado e nós vamos dar continuidade no próximo episódio, porque no próximo episódio eu vou falar como que a deusa, nós vivenciamos a energia dela durante as lunações, durante as luas que nós temos no mês e também sobre os sabás. Eu vou falar um pouco sobre os sabás para vocês e quero que vocês estejam aqui aprendendo junto comigo o que é a bruxaria e desmistificando essa religião que foi tão maltratada na nossa história. Bom, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, eu quero agradecer
ao Estúdio Realize, que está aqui nos recebendo, me recebendo para esse trabalho maravilhoso, para que eu possa estar aqui integrando com vocês a energia daquilo que eu conheço com profundidade. Quero agradecer a Trisca, que é caldeiraria, fabricação e pintura industrial, que vem nos apoiando nesse projeto. Quero agradecer a De Noite Entregas, que é um serviço em Lumiar, Nova Friburgo, de entrega na madrugada. Agradeço também a Peçanha Imóveis, um trabalho de corretagem com transparência que faz você realizar o seu sonho da sua casa própria, da sua casa de praia. Ao Armazém Café, que é um lugar extremamente gostoso, onde bolos maravilhosos são servidos. Ao Mark Studio, sound designer, produção de musical, de arranjos, mixagem e masterização. A Gabriela Alcântara, doula na tradição, psicóloga perinatal, pessoa maravilhosa, excepcional, que pode acompanhar a sua gestação e seu parto. A Casa do Parque, que é uma casa maravilhosa, onde acolhe mais de 20 pessoas confortavelmente. A Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas, que será inaugurada aqui em Nova Friburgo no dia 12 de outubro. No dia 12 de outubro, numa festa para as crianças, que será aberta à comunidade, uma festa linda que vocês não podem perder. Anise Casadeiros, bem casados maravilhosos, que estão sempre presentes nas nossas festas. A Camila Barros, Estudo de Beleza, Lash Designer, que vem aqui trazendo essa produção nos meus olhos sempre. A Nery Hair, que é a Dandara Nery, que é transista maravilhosa, que também vem produzindo. E é isso, queridos. Quero agradecer a vocês por estarem acompanhando esses episódios e quero agradecer imensamente por vocês estarem divulgando o nosso trabalho. Curta o vídeo, dê o seu like no nosso canal, convide outras pessoas a participar desse podcast, porque nós estamos trazendo aqui assuntos que serão bastante interessantes para todos vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.